Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Querido Padre, diácono, irmãos aqui reunidos, já disse que é uma alegria estar com vocês, celebrando, festejando a nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo, nessa igreja belíssima, construída a partir da fé, da generosidade de cada um de vocês. Bem, essa festa tem um tema principal. Vocês já estão sabendo, nós estamos na terceira noite da festa de Nossa Senhora do Carmo, então acredito que vocês já internalizaram qual é o tema principal dessa festa, né? Qual é? Nem todo mundo diz. Sede santos. Mas vocês sabem que esse versículo tem uma continuidade, né? Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Ou seja, não é qualquer santidade, é como o vosso Pai do céu é santo. Mas para a gente ser santo, como o nosso Pai do céu é santo, é preciso que a gente saiba quem é esse nosso Pai. Quem é Deus para nós? Que santidade é essa? Porque a gente pode inventar uma santidade, que não é a santidade de Deus. A gente pode inventar um caminho que não é o caminho de Deus. A gente pode inventar uma forma de ser de Deus que não é o jeito que Ele quer que cada um de nós seja a partir da sua vontade. O tema dessa noite é vida fraterna, sustento para a caminhada rumo à santidade. Quando a gente fala de vida fraterna, a gente está falando sobretudo da relação com o outro, com o próximo, não é isso? Mas essa nossa relação com o outro é determinada pela forma como nós nos relacionamos com Deus. O modo como nós enxergamos Deus determina também a forma como nós vamos nos relacionar com o outro que está ao nosso lado. É por isso, inclusive, que nós somos capazes de falar de vida fraterna. Fraternidade vem de irmandade, somos todos irmãos. Mas essa compreensão de que somos todos irmãos foi porque Jesus nos revelou Deus como Pai. Como um Pai que não é meu, mas que é nosso. Então a gente já pode até falar, olha, essa pessoa que está aqui do meu lado é meu irmão, é minha irmã. Mas por quê? Porque nós conhecemos um pouco mais de Deus a partir de Cristo. Então, a forma como nós enxergamos Deus, a forma como nós nos relacionamos com Deus, vai determinar o modo como nós nos relacionamos com o outro. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma oração ao Pai. E é uma oração de louvor. Não sei se vocês sabem, mas Jesus, antes de fazer essa oração de louvor, tinha vivido alguns episódios de rejeição. Passou por alguns lugares, não foi bem aceito, não foi bem acolhido. E aí ele se volta ao Pai e louva. Isso já fala muito, né, sobre como nós podemos nos relacionar com Deus. Às vezes a gente, diante das dificuldades, a gente não é capaz de louvar a Deus, né? Jesus, mesmo sofrendo rejeição, mesmo sofrendo, se volta a Deus e louva ao Pai. Eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Já no início desse evangelho, nós compreendemos que a relação que estabelecemos com Deus deve ser uma relação a partir da humildade, a partir do reconhecimento da nossa pequenez humana. Porque somente assim Deus revelará a nós os seus mistérios. Somente assim Deus vai revelar a nós a sua vontade. E como nós nos achegamos a Deus? Com vaidade, com prepotência, com orgulho. Eu já ouvi gente rezando assim: Senhor, eu te ordeno.
o Senhor vai realizar, como se estivesse dando ordens a Deus, como se aquela pessoa fosse o Senhor de Deus. Como nós nos relacionamos com Deus? Nós apresentamos a Deus a lista dos nossos desejos e pedidos e queremos que Ele nos atenda em nossas vontades, ou nós nos colocamos como pequeninos? Nós nos aproximamos de Deus como se Ele tivesse uma dívida conosco, ou nós nos aproximamos de Deus abertos para acolher a sua vontade, mesmo que essa vontade seja custosa para nós, exija de nós. A forma como nós nos relacionamos com Deus deve ser como os pequeninos com os seus pais, numa atitude de confiança e de reconhecimento de que existe uma necessidade de buscá-lo. Existe uma necessidade de recorrer a Ele. E nessa relação não é a nossa vontade que prevalece, é a sua vontade. E aí a gente se recorda da oração de Jesus lá no Horto das Oliveiras. Pai, afaste de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então Jesus louva o Pai porque revelou os seus mistérios aos pequeninos, mostrando que é essa forma como nós devemos nos aproximar de Deus, como pequeninos, na humildade, reconhecendo a nossa fragilidade e a nossa necessidade de buscá-lo. Mas Jesus continua falando e fala sobre a sua relação com o Pai. O Pai que se deu a conhecer ao Filho, o Filho que conhece o Pai, e aqui conhecer é muito mais do que uma ação intelectual, não é como ler o catecismo da Igreja Católica, não é como decorar passagens bíblicas. Conhecimento aqui significa experiência íntima. Nós poderíamos até traduzir esse texto como o Pai super conhece o Filho, assim como o Filho super conhece o Pai. Vive uma experiência de intimidade com o Pai. E depois que Jesus diz isso, depois que ele diz, eu conheço o Pai, eu conheço Deus, e revelo Deus a vocês, ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados, e eu vos darei descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De fato, Jesus tem diante de si pessoas sofridas, pessoas sobrecarregadas. Deixa eu perguntar aqui, quem aí se sente muitas vezes cansado, sobrecarregado, cobrado? Levanta a mão. Eu às vezes me sinto. Quem sabe até hoje, né? Nesse momento aqui, você não está se sentindo dessa forma. E Jesus diz isso aos discípulos, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Era um povo de fato sofrido. Vale lembrar aqui que nesse período o Império Romano exercia poder sobre o povo de Israel. E esse exercer poder sobre o povo de Israel violentava o povo. O Império Romano cobrava altos impostos, confiscava terras, muitas vezes usava de violência para afirmar o seu poder. O povo estava numa situação muito difícil. Quem era pobre, quem era miserável, se tornava mais pobre e miserável com todo esse sofrimento. Mas Jesus, quando diz, vinde a mim e eu vos darei descanso, ele não se refere apenas ao peso do Império Romano sobre o povo, sobre os seus discípulos. Ele se refere também ao peso da religião, de uma religião que distorce o rosto de Deus, que desfigura o rosto de Deus. Jugo era o ensinamento do rabino e do mestre aos seus discípulos. Naquele tempo não existia Jesus apenas como mestre. Existiam outros mestres, outros rabinos. E os mestres rabinos tinham ali os seus discípulos.
E eles ensinavam as Escrituras, interpretavam a lei, e essa interpretação, esse ensinamento das Escrituras era chamado de jugo. Então é por isso que Jesus diz, olha, vinde a mim, porque o meu jugo é suave. De fato, a compreensão de Deus era muito torta naquele período. Qual era a compreensão de Deus? Era de um Deus que exigia de nós, seres humanos, sacrifícios o tempo todo para a purificação de pecados e de erros. Então existia uma infinidade de regras e de leis que Jesus vai criticar em muitos momentos no Evangelho, que mais afastavam as pessoas de Deus do que as aproximavam. Então Deus era alguém que sempre estava a cobrar de nós. E então a gente ia lá, oferecia um sacrifício, matava um cordeiro, matava um animalzinho e refazia a aliança, mas tinham várias outras situações que nos colocavam de novo na situação de impureza, e o tempo todo a gente era colocado diante de Deus, tirado da presença de Deus. Colocado diante de Deus, tirado da presença de Deus. Era essa a lógica religiosa. E aí Jesus vem dizer, vinde a mim vocês que estão sobrecarregados. Vinde a mim vocês que estão cansados, abatidos, e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave. Mas aí você pode dizer, como assim, Padre Diego, Jesus diz que o seu jugo é suave? O mesmo Jesus que diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz? O mesmo Jesus que passa pela cruz e diz que os seus discípulos também devem passar por ela? O Jesus que disse, é preciso passar pela porta estreita, porque a porta larga leva à perdição. Como assim o meu jugo é suave? Como assim a minha interpretação da lei, da Escritura é suave? Mas aqui Jesus, quando diz que o seu jugo é suave, ele está falando da experiência com ele, que faz surgir em nosso coração uma alegria que a gente não pode experimentar em nenhuma outra realidade, em nenhuma outra situação, com nenhuma outra pessoa. A gente esquece que o seguimento a Jesus não é a cruz. A cruz é consequência do compromisso que nós fazemos no seguimento a Jesus. O sofrimento não é o seguimento a Jesus. Somos atravessados pelo sofrimento, pela dor, e muitas vezes faremos renúncias como consequência do nosso compromisso e da nossa fidelidade ao seguimento de Jesus. Mas seguir a Jesus é fonte de satisfação, é fonte de alegria, é fonte de esperança. É no encontro com Cristo que tiramos a sobrecarga dos nossos ombros e nos tornando mais leves, nos tornamos mais livres. Quando Jesus fala da porta estreita, ele não está falando de sofrimento. Ele está falando da capacidade de deixarmos para trás muitas coisas que nós carregamos e que achamos que são necessárias para encontrarmos a salvação, para encontrarmos a libertação, para termos vida em abundância. A porta estreita significa o desapego a essa sobrecarga que muitas vezes colocam sobre nós, ou que nós mesmos nos colocamos. A porta estreita significa essa liberdade que Cristo nos oferece. A porta estreita significa o esvaziamento, o desapego, inclusive de nós mesmos, da nossa vaidade, da nossa prepotência, do nosso egoísmo. É isso que é a porta estreita, não é sofrimento. Porta estreita é a capacidade de reconhecermos na nossa vida aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. De colocarmos cada coisa no seu devido lugar, de tratarmos como marginal e acessório aquilo que é marginal e acessório. De tratarmos como fundamental e essencial aquilo que é fundamental e essencial.
e assim encontrarmos Cristo. Mas aí você pode se perguntar, tudo bem, Padre Diego, o que isso tem a ver com vida fraterna? Tem tudo a ver. Porque quando nós compreendemos que o nosso Deus é um Deus que deseja que tenhamos vida em abundância, é um Deus que pede de nós leveza, é um Deus que nos conduz a um caminho de verdadeira liberdade. Quando nós compreendemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso e que nos seus braços, no seu coração, nós podemos nos refugiar, isso faz com que a nossa relação com o outro se modifique. Quando nós compreendemos que Deus é nosso Pai, a nossa relação com o outro se transforma. Porque nós não vamos tratar o outro com pesos, com sobrecargas. Nós, por que não nos relacionamos com Deus intempestivo, com Deus opressor e castigador? Nós não vamos nos relacionar com o outro dessa forma. Porque o chamado à santidade é o chamado que nos faz mais parecidos com Deus. Mas não qualquer Deus. O Deus revelado por Cristo. Não qualquer Deus. O Deus do Evangelho. Não qualquer Deus. O Deus que é misericórdia e amor. O Deus que pede de nós essa capacidade de deixarmos para trás a sobrecarga, que insistimos em carregar, mas que nos impede de passar pela porta estreita. E então, a vida fraterna ela se torna mais leve. Quantas vezes a nossa experiência com Deus foi lida, muitas vezes, pelo outro como chatice, foi lido pelo outro como intransigência, como intolerância. E eu digo isso por experiência própria. Teve um tempo da minha vida que eu era insuportável. Lá em casa, o pessoal falava, olha, não parece que você é cristão, não parece que você encontrou Jesus, não. Porque eu era uma pessoa insuportável, que cobrava o tempo todo, que era apressado em fazer julgamentos, que apontava o dedo, que muitas vezes me sentia melhor. Mas por quê? Porque a minha visão sobre Deus ainda estava turva, estava embaçada. Eu não tinha compreendido quem era Deus de fato a partir de Cristo, a partir do seu Evangelho. Então, como eu achava que Deus era um carrasco comigo, como eu não conseguia provar da misericórdia de Deus, eu não tinha misericórdia com o outro. Como eu duvidava que Deus pudesse ser infinito no perdão que me concedia, incansável em restabelecer comigo o vínculo, eu tinha dificuldade de perdoar. Como eu achava que Deus era um vigia que estava o tempo todo me observando, cada passo que eu desse, para me castigar no primeira queda, no primeiro tropeço, eu também agia assim com os meus irmãos. Eu apontava, eu julgava, eu era implacável. Como eu achava que Deus era intransigente, duro, eu era também intransigente, encastelado nas minhas ideias. Eu era a imagem e semelhança do Deus que eu tinha projetado e criado, mas que não era o Deus de Cristo. Não era o Deus do Evangelho. Então, a forma como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós nos deixamos encontrar por Deus, vai determinar o modo como nós enxergamos e nos relacionamos com o outro. Nós só podemos enxergar o outro como irmão porque Deus nos revelou Deus como nosso Pai. Não é meu, é nosso Pai. E a gente não pode perder esse detalhe que faz toda a diferença na oração do Pai Nosso. Tem até uma música muito bonita, inclusive,
mas que trai um pouco a proposta do Pai Nosso. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Não tem esse refrão? Que teu amor vela por mim. É bonita, né, a música? Mas trai a proposta do Pai Nosso. Porque não é o Pai meu. Porque se eu afirmo que o Pai é meu, simplesmente, eu ignoro o fato de que somos irmãos. E aí eu vou agir como Caim e Abel. Lembra da história de Caim e Abel? Quando Deus pergunta a Caim, onde está o seu irmão? Caim, o que eu tenho a ver com ele? O que tem eu com meu irmão? Ou seja, Caim não se compreendia irmão de Abel. Então, mas não é o Pai meu, é o Pai Nosso. Então, aquela pessoa que está do meu lado, que muitas vezes testa a minha paciência, que muitas vezes me prova, essa pessoa que muitas vezes eu não vou com cara, que eu não tenho tanta afinidade, essa pessoa é minha irmã, é meu irmão. E quando eu enxergo o outro a partir dessa ótica de Deus, faz toda a diferença. Quando eu enxergo o outro com o olhar de Deus, eu consigo perdoar com mais facilidade, eu consigo escutar antes de julgar, eu consigo estender a mão quando o outro precisa de mim, eu consigo me colocar no lugar do outro no momento de sofrimento, de dor, de necessidade. Eu tenho um coração mais generoso quando eu enxergo o outro pela ótica de Deus. Não qualquer Deus, o Deus de Cristo, o Deus do Evangelho. A vida fraterna nos conduz à santidade, porque a vida fraterna só é possível a partir de uma conversão que todos nós precisamos passar, da imagem de Deus para nós. A conversão de uma nova relação com Deus, a partir daquilo que Cristo nos ensina no seu Evangelho. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvada a nossa Mãe, Maria Santíssima. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,